Alô, estamos aqui para mais uma aula do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos dar continuidade à nossa matéria, certo? Vamos aí. Vamos lá. Amigos do mar. Os fenícios viviam numa região do litoral onde hoje estão o Líbano e a Síria. O solo pouco fértil e o clima seco atrapalhavam a agricultura, mas a excelente madeira do cedro permitia construir navios. Os fenícios foram grandes comerciantes e navegadores. Quem teria inventado os barcos à vela? Não sabemos. Talvez os egípcios, por volta de 3200 a.C., mas os fenícios foram os primeiros grandes marinheiros. Merceavam cedro, vidro transparente, que eles inventaram, tecidos pintados com púrpura, um colante tirado de molusco marinho, nome de Muris. As cidades fenícias de destaque eram portos, o que é óbvio, né? Claro, eram navegadores. Havia inúmeras cidades-estados fundadas no litoral do mar Mediterrâneo, e a mais famosa delas foi Cartago, no norte da África. Os fenícios também eram conhecidos como piratas, ou seja, ladrões do mar que assaltavam outros navios. A invenção mais influente dos egípcios foi o alfabeto. A escrita de mesopotâmicos e egípcios era, em grande parte, baseada em símbolos que expressavam sons de sílabas ou ideias. Por exemplo, o desenho de um triângulo poderia significar mulher. O alfabeto não transmite a ideia, mas permite reconstruir o som da palavra. O alfabeto fenício foi adaptado pelos gregos antigos e, mais tarde ainda, readaptado pelos romanos. Daí surgiu o nosso alfabeto atual. O idioma dos fenícios era da mesma família do idioma falado pelos babilônios e por um povo que vivia na Palestina, os hebreus. Então, nós vamos ver que os fenícios vão influenciar os hebreus na sua escrita. Tá? Eram grandes marinheiros. Um detalhe aqui sobre a pirataria, pode ter nascido ali a ideia de pirata. Eram grandes piratas, pode ter surgido ali a formação, né, daquela ideia de pirata que nós temos. Como o texto fala sobre os barcos, os navios a velas, né? Talvez os egípcios tenham criado essas embarcações, mas os fenícios certamente o aperfeiçoaram, né? Porque eram muito usados, os gregos usavam muitos, né? E os romanos também, com aqueles remos, às vezes usavam muito os avelas, né? Então, isso é o que nós temos aqui, um resumo rápido e rasteiro para vocês sobre os fenícios. Agora vamos dar continuidade falando sobre o povo escolhido, os hebreus. Os hebreus também são chamados de judeus ou de israelitas. A característica marcante da civilização hebreia foi o monoteísmo. Enquanto os outros povos da antiguidade eram politeístas, os hebreus acreditavam num único Deus, que teria criado todas as coisas a partir do nada. O nome do Deus judaico era impronunciável, mas é costume referir-se a ele como Yahvé. Bem, se você quiser, pode tentar pronunciar a palavra Javé. Os hebreus acreditavam que Deus havia feito uma aliança com eles. Se fossem obedientes aos mandamentos de Deus e o louvassem, seriam protegidos, mas se fossem desobedientes, Deus o castigaria. De qualquer modo, a aliança entre os hebreus e Deus estava selada para sempre. Os ensinamentos de Deus foram postos no livro sagrado dos judeus, que é a primeira parte da Bíblia, o chamado Antigo Testamento, especialmente a Torá, que os cristãos chamam de Pentateuco. Os heróis bíblicos, como Abraão, Moisés, Judite, Davi, Sansão e Noé, eram todos judeus. De acordo com a Bíblia, os judeus descendem
do patriarca Abraão. Foi ele que recebeu a orientação de Deus para levar os judeus para a terra prometida, Canaã, onde hoje está Israel. Estranha terra prometida, porque havia períodos de seca e de agressões de outros povos. Jacó, neto de Abraão, teria levado os hebreus para o Egito. Durante séculos, a comunidade hebreia viveu razoavelmente no Egito. Absorveram alguns aspectos da cultura local, mas não perderam o idioma hebraico nem as tradições religiosas. Alguns judeus tiveram cargos importantes nos estados egípcios, como José, que foi ministro do faraó. Lá por volta de 1580 a.C., a situação mudou. Os egípcios queriam aumentar o poder do Estado e passaram a exigir demais dos hebreus: impostos pesados, coveias, escravização. O Egito havia se tornado um cativeiro. Depois de 3 séculos de opressão, os hebreus fugiram para o deserto. A fuga, chamada de Êxodo, foi liderada por Moisés. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés as 2 placas de pedras que eram as tábuas da lei. Nelas estavam escritos os 10 mandamentos. Ainda de acordo com a Bíblia, os hebreus voltaram a Cananéia e tiveram que enfrentar os povos que viviam lá, como os cananeus e os filisteus. O jovem hebreu Davi derrotou o grandalhão filisteu Golias com uma pedrada. Adulto, Davi tornou-se rei, venceu inúmeras batalhas e entrou vitorioso na cidade de Jerusalém, que se tornou a capital do reino de Israel. Depois da morte de Davi, o trono foi ocupado por Salomão. Foi uma época próspera. Os comerciantes israelitas faziam negócios com os fenícios e os egípcios. Salomão foi tido como um rei sábio e justo. Entretanto, talvez seus súditos não o vissem com tantas qualidades, porque Salomão aumentou os impostos para construir o grande templo de Jerusalém. Depois de sua morte, houve uma revolta popular contra o excesso de tributos que teria levado a divisão do reino em 2 partes. No norte, o reino de Israel, no sul, o reino de Judá. E por isso que os hebreus passaram a ser chamados também de judeus. Começava um longo período de dificuldades. Ao longo dos séculos, os judeus caíram sob o domínio seguido de assírios, cerca de 600 a.C., de neobabilônios, que tomaram o Império Assírio. O rei babilônio, Nabucodonosor, mandou destruir o Templo de Jerusalém, 586 a.C. A Bíblia afirma que Nabucodonosor mandou degolar os filhos de Zedequias, rei de Judá. Na presença dele, furou-lhe os olhos, algemou e o conduziu para a Babilônia. Está no livro de Reis 2, capítulo 25, versículo 7. Finalmente, em 539 a.C., a Babilônia foi tomada pelos persas e os judeus que estavam lá puderam retornar a Cananéia. Séculos mais tarde, os judeus foram dominados pelos romanos. Foi no tempo do domínio romano, na Palestina, que nasceu Jesus de Nazaré, o judeu que milhões de seres humanos não judeus reconheceriam como um filho de Deus. Entretanto, para os judeus, o Messias, enviado por Deus, até hoje não chegou. Portanto, os judeus não aceitam a divindade de Jesus, que era para eles, o monoteísmo. Portanto, a parte da Bíblia chamada Novo Testamento, escrita em grego, não é seguida pelos judeus. Durante o domínio romano, inúmeras rebeliões de judeus foram esmagadas com brutalidade. Muitos judeus foram viver em outros lugares. Essa dispersão da população judaica foi chamada de diáspora. Milhares de famílias judaicas foram para a Europa e se estabeleceram de Portugal à Rússia. A Europa cristã muitas vezes perseguiu os judeus, sob os mais variados e preconceituosos pretextos, mas o povo judeu resistiu. Hoje, muitos judeus são israelenses
ou seja, cidadão do Estado de Israel. Mas existem judeus de muitas nacionalidades. Por exemplo, os judeus brasileiros são as pessoas descendentes dos judeus, ou seja, têm uma origem, uma história familiar e que professam a religião judaica e que, obviamente, são tão brasileiros quanto todos os outros brasileiros. Eles têm essa tradição, apesar de nascer em outro país, mantém a tradição religiosa e por isso são judeus, brasileiros judeus. Bom, terminamos a nossa aula. Na próxima aula, vamos ter uma aula pequena, complementar dessa matéria, certo? Para dar continuidade ao nosso conteúdo. Valeu e até a próxima aula.